Bem-vindo, família! Bem-vindo a mais um encontro. Esse encontro especial e tão desejado. Um encontro preparado especialmente para que possamos refletir juntos sobre nós mesmos. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre insegurança. Alguma vez na vida você sentiu insegurança? Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa, de tomar alguma decisão porque você estava se sentindo insegura? Sabemos que o mal do século é resultado da insegurança. E você sabe qual que é o mal do século? Fique aqui ligadinha conosco. Fique aqui conosco que nós vamos estar falando nesse encontro de hoje sobre a importância de buscarmos as nossas raízes como fonte de segurança. Muitas pessoas são roubadas de si mesmo, na sua alegria, no seu sentido de viver, são roubadas nos seus relacionamentos e nas suas conquistas pessoais por serem acometidas por uma visão pessimista do mundo, uma visão pessimista das coisas. E essa visão pessimista vai te trazer com certeza insegurança. E é fato que as pessoas inseguras a respeito de si mesmas têm tanto medo do futuro e por causa disso enfrenta inúmeras dificuldades. Toda vez que é preciso tomar uma decisão, é um caos, é um terror. E eu sei o que isto representa. Representa um gigante interior, pois eu mesma passei por isso. Você já passou por momentos assim de insegurança? Então, em muitos casos, a insegurança se configura como a razão pela qual muitos se refugiam no álcool, nas drogas, em jogos, se refugiam em compras, em comida, em trabalho. Para quê? Para não ter que lidar com a dúvida ou com o medo de errar ou o medo de perder. Você que está aqui, aperte o aviãozinho, convide mais pessoas para estar aqui com a gente e aperte o coraçãozinho toda vez que alguma coisa for dita aqui e fizer sentido para você. E eu sei que, assim como eu, não só porque há mais de 20 anos eu estou aqui atendendo pessoas em suas dores, em suas queixas, em suas frustrações, em suas demandas de amor, eu percebi uma zona de turbulência e as pessoas buscam alívio em coisas assim, nos vícios. Não é verdade? Mas eu sei que não só eu, mas você também, provavelmente, já tenha passado por situações assim de insegurança e alguém próximo de você também provavelmente vive assim, com muita dificuldade de tomar as decisões que são necessárias para que a vida continue. Eu sempre penso em vício. Você sabe o que é vício? Para mim, quando eu penso em vício, é algo assim, prazeroso. Não adianta negar que o vício é prazeroso. Ele é prazeroso, mas a continuidade do vício prejudica. Então, esse prazer, esse alívio temporário
traz um prejuízo para a sua vida, tanto com você mesmo quanto nos seus relacionamentos, por ser algo temporário, então torna a ser vivido. Aquele comportamento, aquele vício é buscado, mas sempre que você precisa sempre que você está em momentos de tensão. Então, o nosso cérebro foi assim, programado para evitar tretas, E é por isso que é muito fácil adquirir o vício. O que nós chamamos aqui na psicologia como psicoadaptação negativa. A psicoadaptação negativa é quando você se adapta com algo prejudicial. Você se adapta em situações de sofrimento, você se adapta, por exemplo, com desemprego. A pessoa pode passar necessidades, mas ela está ali psicoadaptada, esperando que alguma coisa vai acontecer. Mas eu preciso aqui te dar uma boa notícia. E essa notícia que eu vou te dar hoje é que nenhum de nós precisamos sofrer de insegurança. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar a identificar quais são as raízes daquilo que você está sentindo, daquilo que você está sofrendo. Você sabe por que você age do jeito que você age? Gente, nós muitas vezes estamos agindo em situações de forma repetida em diferentes situações, mas o comportamento é o mesmo. Então, quando nós estamos assim diante de comportamentos repetitivos, a pergunta que me vem é: por que eu estou agindo do jeito que eu estou agindo? Pode ser que você está agindo desconectado de você mesmo. Assim, identificar as suas raízes é se conectar com você mesmo. Identificar as nossas raízes é nos identificar com quem somos, é nos identificar com os nossos propósitos, identificar com a nossa missão. Então, o desejo de cada um, o desejo do ser humano é sentir aceito, é sentir amado, é sentir aprovado. Pois o resultado desse sentimento de amor, de aceitação, de aprovação, o resultado disso traz segurança e paz. Se sua realidade não mostra isso, não mostra segurança e paz, pode ser que nas suas raízes tem sentimentos e comportamentos que não são os melhores. Gente, com base nos estudos da psicologia, nos estudos da neurociência, a insegurança, os medos, a culpa, a vergonha, a timidez, a rejeição, a autorrejeição, a raiva. Você já sentiu raiva alguma vez? A raiva, ela sinaliza, junto com todos esses sentimentos que eu falei, sinaliza desordem e carência nas necessidades básicas do ser humano. E você sabe quais são as necessidades básicas do ser humano? As necessidades básicas, elas precisam ser supridas.
As teorias da psicologia, elas mostram que sempre que as nossas necessidades não são supridas, desenvolve-se um comportamento. Então, a partir das necessidades, o ser humano desenvolve os seus comportamentos. E você já se perguntou por que você reage em muitos casos de forma extremamente defensiva? Ações, muitas vezes assim, completamente desconectadas e desproporcional da realidade que você está passando no momento e que não fazem nenhum sentido. Pode ser que você se sinta preso em quê? Pode ser que você se sinta preso na armadilha de alguns pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles podem criar armadilhas. E se nós cairmos nessas armadilhas, podemos nos sentir presos nesses pensamentos, nesses comportamentos negativos. E se você cair nessas armadilhas, a chance de repetir é muito grande. E alguma vez você já percebeu que você fez alguma coisa repetida e isso te incomodou? Então aí você pode às vezes me falar, não, eu percebi. Várias vezes eu me pego repetindo comportamentos, comportar os mesmos pensamentos em situações completamente diferentes. E aí, o que eu tenho que fazer quando isso acontece? Quando os meus comportamentos são negativos, são repetitivos. O que é preciso fazer então? Então aí vem a minha resposta. Você precisa começar a fazer perguntas para você mesmo. E tenha o cuidado de dar respostas verdadeiras para você. Você se faz perguntas? E quando você faz perguntas para você, as suas respostas são verdadeiras? Então, esse cuidado você precisa ter. Fazer perguntas para você e dar respostas verdadeiras. Que perguntas você precisa fazer para você mesmo? Tipo assim, quais são as minhas necessidades reais? Você conhece as suas necessidades reais? Você conhece quais são as suas habilidades? Quais são as suas limitações? E outra pergunta que é muito importante você fazer para você mesmo é: eu confio nas minhas habilidades? Se você fizer essas perguntas, você vai chegar a uma pergunta também que você precisa de dar clareza a ela. Quais são os meus pontos de dificuldade? Quais são as minhas fraquezas? Quem eu sou? Quem eu sou e qual o meu diferencial? E a outra pergunta que é muito importante, você achar a resposta para você mesmo, é: qual a importância que eu dou para a opinião dos outros na minha vida? E você já parou para pensar, para observar como que você age quando você erra? Como você lida com os seus próprios erros? Forte insegurança e constantes momentos de arrependimento. Você percebe isso também na sua vida? Então, a outra coisa que é importante você identificar em você mesmo: se você espera muito na ajuda dos outros para você tomar atitudes, para você tomar as suas decisões. Olhando tudo isso, você pode criar um quadro
de você mesmo. E a outra pergunta também, que você não pode deixar de dar a resposta é: você tem medo de ficar só na vida? Você tem medo da solidão? Quantas vezes você estranhou a você mesmo? Quantas vezes você se viu fazendo coisas que você imaginou assim: meu Deus, que é isso que eu estou fazendo? Já aconteceu isso com você? Quantas vezes você mesmo te estranhou? E aí a pergunta continua: qual é a raiz de tudo isso? A raiz, quando a gente pensa em raiz, a gente pensa numa planta, não é verdade? Então a raiz, ela representa o ponto de partida, ela representa a origem, ela representa a estrutura em que uma planta se apoia. Gente, pessoas inseguras estão apoiadas, com certeza, estão apoiadas em pensamentos do tipo assim: deve ter algo errado comigo. Pensamentos tipo assim: eu não dou conta, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho recurso suficiente. Isso não é para mim, isso é muito. Então, pessoas inseguras estão apoiadas em pensamentos negativos. Tem um foco principalmente nos pontos fracos. Tem foco naquilo que falta. Tem o foco nos pontos fortes. E a maioria das perguntas que fazemos, se não dermos uma resposta verdadeira, uma resposta que nos convence, ela pode virar obsessão. Obsessão para quê? Obsessão em tentar corrigir os pontos fracos, em tentar evitar os fracassos. Lidar com tudo isso, lidar com as nossas raízes, lidar com a origem não é tão simples assim. Não é tão simples lidar com isso, porque faz parte daquilo que aprendemos a respeito de nós mesmos. Faz parte da nossa educação. Você sempre foi chamado a atenção pelas suas notas baixas? A começar lá na escola. Muitas vezes você tira uma nota boa, tá tudo certo. Mas se você tira uma nota baixa, aí sim, aí já se sabe que vai ser chamado a atenção. Tem um teórico muito famoso, Warren Buffett. Ele diz que o sucesso está associado à capacidade de explorar os pontos fortes. Isso tem sido uma verdade para você? Você tem explorado os seus pontos fortes? Isso quer dizer que, sem explorar os seus pontos fortes, a excelência na sua vida dificilmente será alcançada. Então você precisa dar atenção para os seus pontos fortes. Essa experiência, ela pode ser vivenciada por qualquer um de nós. Essa experiência de excelência, essa experiência de focar nos nossos pontos fortes. Então, esta experiência de identificar o seu melhor lado. Para quê? Para aprimorar. Porque se você gastar energia com o foco tentando evitar fracassos, tentando melhorar os seus pontos fracos, provavelmente os seus pontos fortes podem enfraquecer também. Agora, como que eu melhoro os meus pontos fortes? Você pode melhorar
você pode aprimorar os seus pontos fortes a partir do treino, a partir da aprendizagem. E pode fazer isso, olha, treinar quantas vezes for necessário, até que você se torne mais confiante. Então, quando a gente pensa na raiz, a raiz ela parte de uma semente. Na verdade, a semente que foi cuidadosamente selecionada antes de ser plantada. Provavelmente a semente foi plantada em um lugar preparado com antecedência. E ali no processo de germinação, né? Todos conhecem o processo de germinação e crescimento. Ela passa por várias etapas, não é verdade? Então, a princípio, ela rompe a casca protetora e a semente lança as raízes. E as raízes vão escavando as profundezas do solo, vão contornando rochas e vai estabelecendo uma estrutura de sustentação capaz de garantir o quê? O crescimento e a sobrevivência daquela planta. Que pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir seca, pode vir sol, pode vir chuva. Aquela planta vai se sustentar, porque aquela semente lançou raízes nas profundezas. O indivíduo, né, o ser humano, à medida do seu crescimento, ele vai internalizando aquilo que é aceitável socialmente e vai internalizando também aquilo que não é aceitável socialmente. Nesse momento é que vai surgindo os medos, vai surgindo a rejeição, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de não atender à expectativa das pessoas e, enfim, o medo de não ser aceito. E com o tempo, esse ser humano, ele vai se transformando em alguém estranho, em alguém diferente do que ele é de verdade. E muitas vezes você assim pode ter se transformado em alguém estranho a você mesmo, que você olha e você não te reconhece. Mas o que fez então você se tornar assim tão estranho? Pode ser então que foi essas palavras que você ouviu, esses sentimentos, essas experiências que te trouxe todos esses sentimentos. Então, ser você mesmo em um mundo que está constantemente tentando fazer de você uma outra coisa é a maior realização. Isso é uma frase do Ralph Emerson, que hoje, no mundo atual, ser você mesmo em um mundo em que as pessoas estão tentando fazer de você outra coisa, gente, isso é simplesmente considerado, né, uma realização. E quantas pessoas se encontram assim, muito mais preocupadas em atender às expectativas dos outros do que realmente viver os seus sonhos, viver a sua vida. E eu quero que você olhe agora para a sua vida, para os seus resultados, para os seus frutos, imaginando que você é assim, aquela árvore frondosa, uma árvore frondosa e frutífera. Esses frutos são agradáveis? Responde para você mesmo. Que frutos são esses? Essa árvore está dando os resultados que ela tem o potencial de produzir? Como estão essas raízes? Como estão as suas raízes? Então, observando assim a natureza, gente, a natureza é tão singela, é tão natural e fica claro
que essas duas respostas são complementares. Para você ter bons frutos, o que se tem de fazer? O que nós temos que fazer para produzir bons frutos? É claro que é cuidar das bases, é cuidar das raízes. Então aqui fica o nosso alerta: cuidar das suas bases, cuidar das suas raízes que estão lá, olha, implantadas nas mais profundezas do seu interior. Para quê? Para garantir os bons frutos. Para garantir os bons frutos, protege-se as raízes. Quando você não entende isso, gente, quando a pessoa não entende isso, olha o sinal. É aquela pessoa que sempre está culpando os outros ou tem uma facilidade para dar desculpas. Se você entender isso, olha, eu quero aqui deixar claro e te ativar dentro de você essa necessidade, esse comportamento, essa atitude de identificar as suas raízes, porque se você entender que é lá nas raízes que está o potencial de toda a árvore, lá que ela busca todo o suprimento, busca todo o apoio, é lá nas raízes que vai garantir os bons frutos. Olha, você pode modificar. Você pode modificar os seus comportamentos, pode modificar os seus sentimentos e, como consequência, vai modificar os seus resultados. Cuide bem das suas raízes, diante de muitos embaraços. Quantas vezes a gente está assim, né, embaraçado em coisas que parecem simples para outras pessoas, mas você está ali embaraçado no desafio. Olha, qual que é o desafio quando eu estou toda embaraçada? É buscar essas respostas lá dentro. Quais raízes que eu preciso tratar? Quais raízes precisam ser tratadas? Então, muitas vezes a gente se vê, né, em ambientes completamente diferentes daqueles que nós estamos acostumados, né, em ambientes completamente estranhos, e principalmente a criança, que ela depende de uma rotina. Ela depende do vínculo de confiança para ela se sentir segura. Então, muitas vezes nós estamos assim, sentindo, né, como se estivesse numa casa que não é sua, tivesse diante de uma família estranha e diferente, tivesse longe daquilo que é a sua realidade. Então, quando você se vê assim, estranho, no meio de pessoas estranhas, tudo que você quer é ser invisível, não é verdade? E pode ser então que chega um tempo na sua vida, que é o tempo que você olha para você mesmo e você fala: agora chega, agora chega. Então o dia do chega tem que chegar para cada um de nós. Dia do chega, o quê? Chega de dar maus frutos. Você não precisa ficar tendo resultados que você não planejou, tendo resultados que está completamente diferente dos seus objetivos. Então, entenda que muitas vezes lá nas raízes, né, está os cantinhos escuros. Aqueles cantinhos escuros que a luz não penetrou. Então, tem dentro de nós cantinhos escuros. A luz ainda não penetrou lá nesses cantinhos escuros. Mas você pode aprender que no decorrer do tempo, mesmo se a vida tirar os seus galhos, mesmo se a vida tirar os seus frutos, as suas raízes vão te sustentar.
vão te sustentar. E na Bíblia fala assim, que aquela árvore cortada, aquela árvore que foi cortada pela dor, aquela árvore que sangrou, ao cheiro das águas, ela pode brotar. Então tem esperança para quem está assim, contrariado, para quem não está inconformado, para quem está inconformado com os seus frutos, está inconformado com os seus resultados. A esperança. Então, identifique as suas raízes. Você vai perceber algo ou alguém que estava te atrapalhando ou alguém que pode te ajudar. Então, quando a gente fala de identificar as raízes, fala também aqui de identificar pessoas que nós precisamos honrar. A honra abre portas, a honra traz alegria, a honra traz frutos. É muito importante quando nós nos dedicamos a honrar. Eu amo honrar as pessoas, eu amo honrar, porque a honra, ela traz um benefício muito grande para a gente mesmo. A honra, ela está atrelada à gratidão. Então, muitas vezes, quando você é desafiada a olhar para as suas raízes, é justamente para você identificar quem você precisa honrar. Você não veio do nada, você veio de uma origem, você tem uma origem e você precisa honrar as suas origens. Mas às vezes você tá machucado, você tá triste, você tá frustrado, você tá sentindo rejeitado, tá sentindo fora do lugar, tá sentindo que é um estranhamento de você e de outras pessoas. Gente, se você sente assim, então, olha, é o sinal que essas raízes precisam ser curadas. Então, quando eu falo identificar as raízes, é para identificar alguém que você precisa honrar ou alguém que precisa se curar em relação a elas. Quantas vezes nós carregamos ali no nosso peito, né, situações carregadas de tristeza, carregadas de amargura. Gente, não compensa, é muito peso. E é interessante a gente pensar que as raízes, elas são tão fortes e tão poderosas que elas escavam o solo. Elas escavam o solo não só na vertical, mas também na horizontal. Então elas se alastram. E eu acho interessante pensar aqui que elas se alastram para dar apoio, para buscar os nutrientes, né? E para dar sustentação. Então, elas crescem não só em profundidade. Nós precisamos crescer em profundidade? Sim, nós precisamos também crescer, olha, na horizontal, crescer nos nossos relacionamentos. Somos seres sociais, nós gostamos da tribo, nós temos em nós o sentimento de tribo, o sentimento de bando. Ninguém quer ficar sozinho. Se alguém quer ficar sozinho, é porque está com alguma dificuldade. As suas raízes provavelmente estão prejudicadas se você não quer se relacionar. Se você não quer se relacionar, porque as nossas raízes saudáveis, elas vão crescer tanto em profundidade como vão crescer na horizontal. Porque para dar sustentação nós precisamos dessas duas coisas: crescer na horizontal, crescer nos relacionamentos e crescer na vertical também. E procurar nas profundezas a nossa essência. E na nossa essência não podemos negar que tem a essência de Deus. Então nós precisamos crescer para todos os lados.
tem aquelas pessoas que acham que se tiver bem com Deus, eu com Deus, é tudo suficiente. Gente, Deus é tudo na nossa vida, mas desde que você consiga estar bem com o seu próximo. Tem alguma coisa na sua vida que te impede de estar bem com o seu próximo? Se você consegue estar bem com Deus, se de fato você está bem com Deus, com certeza você vai estar bem com as pessoas. Você vai estar bem com os seus relacionamentos dentro da sua casa, vai estar bem na sua relação com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. E isso vai garantir o quê? Bons frutos. Tudo que a gente quer numa árvore é os frutos, não é verdade? Tudo que a gente quer numa árvore é bons frutos. E se aquela árvore não der bons frutos, não justifica ela ocupar aquele espaço, não é verdade? Se aquela árvore não produz fruto, pior ainda, aí que ela não cumpre o seu objetivo. Então fica aqui um alerta para nós. Olha, nós precisamos crescer na vertical, crescer para todos os lados, criar uma base de sustentação para que a gente possa produzir bons frutos, ter aqueles resultados que nós vamos nos alegrar e podemos também alegrar com outras pessoas. Então eu acho interessante aqui pensar que tem raízes que estão sem espaço. Dá uma olhadinha para as suas raízes aí, como estão as suas raízes? Será que é dessas raízes que está sem espaço? Muitas vezes as raízes estão ali num vaso decorativo, já não cabe mais, já cresceu, elas estão ali entulhadas, estão ali, nem terra tem mais, de tanto que elas estão ali, né? Olha, estão ali sem espaço, sem lugar. Então tem raízes que estão assim e tem outras raízes que estão adoecidas. E se elas estão adoecidas, elas estão comprometidas. Mas eu preciso pensar também que tem pessoas que as suas raízes estão emaranhadas, veja só, estão emaranhadas nas raízes dos outros. Sim. E aí é a hora que muitas vezes a gente não consegue sozinho desemaranhar, porque quando tá muito ali emaranhado a raiz de um na raiz do outro, às vezes na hora de pensar que tem que fazer o corte, que tem que fazer a diferenciação, aí dói. Na hora de pensar nessa dor, pode ser que acontece, né, uma fuga, mas que nós sejamos assim tão corajosos o suficiente para olhar para as nossas raízes e colocar essas raízes no lugar certo, porque se as raízes tiver espaço para crescer, essa árvore vai se sustentar, vai crescer e vai produzir muitos frutos. Então pode ser tudo isso o motivo porque você se culpa tanto. Olha, gente, não posso falar aqui casos específicos, né? Mas isso é tão comum as pessoas chegarem aqui, às vezes tão tristes, tão chorosas, e a gente pensa, nossa, alguém fez alguma coisa de terrível, né? Fez uma coisa de terrível com ele, e às vezes não foi nada disso, é só culpa. Então a culpa, ela pesa, a culpa machuca. Então quando pensa assim, por que eu fiz? Por que eu fiz desse jeito? Ou então o contrário, né? Por que eu não fiz? Gente, então, se as nossas raízes estão ali emaranhadas, você pode sinalizar isso quando você sente culpa por aquilo que você fez, por aquilo que você não fez. Ou então, dá desculpas, né? Dá desculpas, gente, dá desculpas é um sinal de alerta
que você não quer ou não pode ou não dá conta. Gente, não dá para julgar porque não tem como julgar. Tem pessoas que não dá conta de enfrentar o que precisa ser enfrentado. Talvez é uma coisa simples, mas se ela não dá conta, paciência. Você não dá conta de enfrentar uma barata porque a mente dela fala que a barata é um dinossauro. Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Tem que tratar esse pensamento, porque esse pensamento ele vai se enraizar e vai te convencer que aquela barata realmente é um dinossauro. E diante disso, olha, bloqueio total. Bloqueio total, não se faz mais nada para não ter que enfrentar aquilo que tem que ser enfrentado. O que na sua vida hoje precisa ser enfrentado? Eu gosto sempre de dizer que sonho não muda nada, projeto não muda nada, pensamento positivo. Gente, sabe o que muda? A única coisa que vai mudar alguma coisa na sua vida é a atitude. Decisão. Decisão é que vai fazer total diferença. Então, se a sua raiz está comprometida, muitas vezes você não consegue. Você não consegue tomar uma decisão. E aí é a hora que você precisa de ajuda. Precisa de uma lanterna lá para as profundezas, nos cantinhos escuros da sua vida, do seu coração, da sua personalidade, para saber exatamente o que está ali, sustentando não uma árvore com bons frutos, mas sustentando um comportamento errado, comportamentos e hábitos errados e prejudiciais. Então conheça suas raízes, conheça melhor as suas raízes, para que você possa olhar para a sua realidade. Olhar para a sua realidade, que muitas vezes a gente fica idealizando, né? Olha, quanto mais você conseguir aproximar o ideal do real, mais saúde. Porque muitas vezes, o que acontece conosco? Gente, nós idealizamos tudo. Idealizamos. E o ideal é só aqui na ideia. Ideal não existe, só existe na ideia. Então, vamos sair do ideal e tentar aproximar esse ideal do real. O ideal, ele pode se tornar real desde que tenha uma atitude, tenha uma ação a favor, uma ação em direção a esse real. Então conheça melhor as suas raízes, olhe para a sua realidade e eu quero aqui te incentivar, não só olhar para essa realidade, mas assumir que você deseja viver algo novo, deseja viver algo diferente, algo novo e diferente. Pode brotar do seu coração à medida que você assumir isso e tomar atitude em direção a isso. Então, vai na sua fé, na sua alegria, com o potencial das suas raízes e faça a sua vida valer a pena. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.